Boa tarde. Aqui em 1 Samuel 11, do 1 ao 14, diz assim, vamos ler. Vem aqui um pouquinho. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco, e nós sujeitaremos a você. Então, olha só, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou, e os homens de Jabes já praticamente se entregaram. Eles se renderam. Faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Não era qualquer acordo. Quer dizer, já que o inimigo, porque é exatamente isso aqui que acontece. Quando o inimigo percebe que você está afrouxando, então ele abusa. Quando a Bíblia diz para sujeitar a Deus e resistir o mal, é para fazer isso mesmo. Você sujeita a Deus e resiste o mal. Porque se você afrouxa, ainda em Provérbios diz isso, que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Toda vez que você afrouxar para o inimigo, para uma situação criada pelo mal, ele vai crescer em cima de você. Isso é fato. Se você afrouxa, o mal cresce. Se você resiste, o mal tem que recuar. O problema é que quando uma pessoa se sente oprimida, afrontada, ela tende, infelizmente, a afrouxar. E aí, não há dúvida, já começa o processo da derrota dela. Aquela afrouxada não fica só uma situação meio bamba, você vai perder. Você não pode bambear. E aí, você vê que é isso aqui. Eles não tinham nada que pedir um acordo para se sujeitar. Eles tinham que ter resistido. Pegue muito essa direção aqui, porque é isso aqui mesmo que Deus quer para nós, é a posição que Ele espera, que cada um ocupe, haja, reaja, diante das situações. Então, quando aquele amonita, aquele inimigo de Israel, foi contra Israel, contra Jabes-Gileade, e cercou, ao invés dos homens decidirem lutar, eles não decidiram isso. Eles já de cara, já buscaram fazer um acordo. E fazer acordo com o inimigo, você tem que lutar contra o inimigo. Não é fazer acordo com ele. E quando o inimigo viu que estavam com medo e estavam dispostos a tudo, ele já cresceu e disse: tá bom, eu faço, só que eu quero humilhar mesmo vocês, eu quero arrancar o olho direito de vocês. Isso aqui eles faziam em guerra, literalmente.
para que todas as vezes que olharem para vocês, vejam que vocês perderam para mim. Onde você perdeu esse olho? Perdi num acordo com Naás, o amonita. Entendeu? Para que todas as vezes que eles se olhassem no espelho, todas as vezes que alguém olhasse para eles, então eles não teriam o olho direito e todos saberiam que aquilo aconteceu porque o inimigo os venceu e os humilhou. Então, algumas pessoas, elas fazem isso com a vida delas. Elas se rendem quando elas não deveriam se render por nada. Elas vão cedendo para o mal. Elas não confrontam. E na vida, se você não confrontar as coisas, inclusive você mesmo, principalmente, você não vai além. Eu me faço entender? Amém. Então, o que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas estão fazendo isso aqui, algumas convivem assim, sem um olho direito, espiritualmente falando, de forma figurada. Ela não tem alguma coisa na vida dela que ela perdeu porque ela se entregou. Muitas situações que as pessoas têm que conviver hoje de humilhação foi porque elas se renderam. Elas poderiam ter vencido aquilo, mas elas preferiram a rendição, elas se renderam. Ao invés de lutar, elas já se renderam. Quantas pessoas que eu encontrei ao longo da minha caminhada com Deus, assim, sem o olho direito, sem algo na vida que, se tivesse lutado, não teria perdido. Mas quando a pressão vem, alguns fazem igual os homens de Jabes Gileade. Já buscam acordo e já estão dispostos a aceitar qualquer coisa. E isso no mundo espiritual é o fim. Isso não pode ser admitido, aceito. De jeito nenhum. Muitas situações hoje estão aí sem solução por falta de reação. Muitas pessoas, quando olham no espelho, estão sem o olho direito. Porque se entregaram e deveriam ter reagido, confrontado, não tinham que ter feito acordo, não tinham que ter entregado nada. Tinham que ter resistido. Isso é muito duro, você olhar ao longo da sua vida e ter que conviver com uma perda porque você não botou força o bastante. E muitas pessoas estão tendo que conviver com perdas na vida, porque não têm colocado a força para vencer aquelas situações. Quando vem, o medo já é grande de perder, de sei lá o quê, e nem reagem. Já estão dispostas a acordos e já estão aceitando qualquer coisa. Isso as pessoas fazem na família, no casamento, na vida profissional, econômica, financeira, em bens. Elas fazem. Eu já vivi situações gravíssimas, em que eu tenho uma chácara há muitos anos. E essa chácara, que antes era de sociedade, em família,
Os outros fizeram um negócio lá que não devia fazer, um loteamento, e é uma área protegida, não pode fazer nada, e eles fizeram, mesmo sabendo que não podia, até porque, além de estarem engajados nas coisas, são agrônomos e são entendidos no assunto aí. E eles fizeram um loteamento que não podia numa área. E aquilo, resumindo, que a coisa é extensa, deu um processo civil e criminal. Aquilo é muito grave. E quando eu fiquei sabendo, aquilo já estava num estado muito grave, eu não sabia. E estava lá na escritura o nome daquele monte de gente. 4 irmãos com 3 esposas e etc. E resumindo a história diante daquela situação, aparentemente, e a pressão que, por exemplo, eu sofri, foi de eu entregar os meus 25% do lugar. Eu tinha que entregar. E só faltava a minha assinatura. E eu sentia dentro de mim, o meu espírito, Deus falar comigo, você não entrega. E foi uma das situações de mais pressão que eu já vivi na minha vida, para falar muita verdade. Muitas eu já vivi de pressão, mas essa foi muito grave. Porque tinha as pessoas que tinham comprado, eram 9 pessoas que tinham comprado 9 chacrinhas que tinham loteado para lá. Tinha as minhas 3 que eu não tinha vendido, mais a área principal. As 3 pessoas da família já tinham perdido a área principal para um outro da família, que daí só estava 2 sócios, que era eu com 25 e ele com 75. E eu e era pressão o tempo todo. Era de advogado, era das pessoas, eram dos parentes, era de todo mundo. Você tem que assinar, você tem que entregar, porque isso é grave, porque isso não sei o quê. E eu dizia, não. Pode esquecer. Resumindo, a pessoa que tinha já pego em dívida as 3 partes, que era 75% na área principal, no desespero, no pânico, por causa do processo que era grave, falou assim, já que ela não assina, só tem eu quero sair fora disso. Eu dou a minha parte. E para ela assumir, então, o processo. Aquilo era outra loucura. E eles achavam que eu não ia aceitar. E eu não aceito? Claro que sim. Falei, pode passar. Mas a escritura é já. Essa semana, não se passa numa semana. Eu falei, quer ou não quer? Eu é que vou assumir a bucha, ainda vai me arrumar, arruma aí, cria mesmo. Daí. Passou, agora eu sou dona de 100% da área principal. Quando fez isso, os caras que tinham comprado só tinham uma alternativa, fazer acordo comigo com o que eu podia pagar. Eu já tinha as minhas 3 lá e tinha 9 agora, que eles tinham que fazer acordo. Eu fiz acordo em 2 anos, pagando mensalmente um valor que eu podia, que eles aceitaram, e um lugar que era em 4, depois, na área principal 2, e no resto 9, passou a ser só minha. Mas se eu não tivesse resistido, eu tinha perdido tudo aquilo lá. Ou seja, eu tinha perdido os meus 25%. E Deus colocou no meu coração, resista. E eu fui resistindo. E o processo? O processo inexplicavelmente, os rapazes fizeram o acordo comigo, tiraram. E o outro, que era mais grave contra o meio ambiente, caiu, o promotor apazigou aquilo inexplicavelmente, que se resolveu de uma forma muito simples, sem dano, sem nada, inexplicavelmente. Mas eu tive que passar por aquela pressão. E não aceitar que arrancassem o meu olho direito. Porque iam arrancar. Iam tirar.
Mas e aí, como aguentar essa pressão? Você tem que aguentar a pressão. E resistir crendo que Deus vai te honrar naquilo. Quando você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa, Deus está com você, você sabe que você não sabe de que jeito, mas Deus vai mudar aquilo lá. Deus vai mudar aquilo lá. E aquela situação de grande pressão, resultou no quê? Num grande milagre. Porque eu que era dona de 25%, passei a ser dona de toda a parte central e fiz acordo com os outros e paguei num valor que eu podia, em 2 anos, mensalmente, e tudo aquilo passou. Aquele lugar que é um lugar diferenciado mesmo, porque ela é inteirinha cortada pelo Rio Paraná. Deus queria me dar tudo. E se eu fosse fraca, eu teria perdido até o pouco que eu tinha. Amém. Compreendeu? Então, na vida, muitas vezes, você vai ser cercado por amonitas e esse tipo de gente aqui, como Naás, que não basta só querer cercar o lugar, ele quer te arrancar o olho direito também, quer te aniquilar mesmo. E se você não resistir, não for mais forte, o que vai acontecer? Ele te humilha, e ao longo da vida você vai olhar para aquilo e dizer, puxa, podia ter resistido, por que eu me entreguei? Muitas pessoas estão sem olho direito, porque foram afrouxar, quando não deveriam de forma nenhuma afrouxar. Amém. Você não pode afrouxar na vida, bota isso na sua cabeça, na vida a gente não afrouxa, e quanto mais você resistir, mais vai vencer as situações, e o que é bom demais, você vive milagres e não tem esse tipo de arrependimento, de olhar para a sua vida, se olhar no espelho e ver a humilhação, porque você se entregou quando você devia ter lutado. As autoridades de Gileade, eu vou só ler isso aqui, porque eu praticamente já falei tudo. Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiro a todo Israel, e se ninguém vier me socorrer, nós nos renderemos. Isso é o absurdo do absurdo. Eu aceito, eu me rendo, e já deixo aberto para o inimigo. Bom, se ninguém me socorrer mesmo, se nada acontecer até lá, eu aceito. Quantas pessoas que agem assim? Bom, se nada acontecer, né, então, o que vai fazer? Eu entrego. Eu vou ter que entregar. Como? Nada acontecer, tem que acontecer. Você pode provocar milagres na sua vida através da sua fé. Provocar milagres, minha gente, é quando você coloca a tua fé de uma tal maneira em Deus, que não há nenhuma alternativa para o céu se não te abençoar. Isso é provocar milagres. Acontece que as pessoas provocam mais a ira de Deus do que milagres. Elas reclamam, elas afrouxam, elas esmurecem, elas já começam a dar as coisas como perdidas, elas começam a murmurar por tudo e a ceder o emocional delas, que toda vez que você cede o seu emocional, no momento da pressão, você tem que ter uma vigilância grande. Você não pode permitir um engano. Você tem que resistir. Porque se você não resistir, amanhã você vai se arrepender. Por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ah lá, está faltando o olho esquerdo, o olho direito dele. Você olha no espelho todo dia, tem que ver que você perdeu o seu olho esquerdo, o seu olho direito, desculpe, porque você afrouxou.
porque você se rendeu e você não tinha que ter se rendido. Eu perdi isso aqui porque eu me entreguei, porque eu me rendi. Não é assim, não deve ser assim. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz, grande coisa. Grande coisa. Tive a notícia, agora eu vou chorar. Isso não te ajuda. Você chorar de alegria, você buscar Deus e ter os seus momentos de derrama lágrimas, é uma coisa. Agora, você simplesmente, na hora da luta, começar a chorar e a ter dó de você, acabou minha vida, coitadinho de mim. Porque não tem outra saída? Tem você reagir. Aí lá vem de novo os argumentos. Que não é fácil, mas o que é fácil na vida? Se você tiver alguma coisa fácil aí, que realmente vale a pena, você me fala. Porque você pode ter certeza, vem fácil ou roubado ou estragado, porque coisa boa não vem fácil. Aquilo que vem para mudar a tua vida não vem com estalar de dedos, não. Eu não conheço, você conhece, eu não conheço. Na minha vida nunca foi nada assim. E não tem outra maneira de você ficar forte. Se você fizer só o que é fácil, você vai permanecer fraco ao longo da sua vida. Só o que é fácil vai permanecer fraco. Se você não aprender com as situações que vêm na sua vida, você nunca chega lá. Não chega. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Nessa época, o Saul estava com Deus. Então lhes contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu aquilo, você vê o que é uma pessoa quando ela está em Deus. Quando uma pessoa está em Deus, incomoda ouvir coisas como essas. Atitudes como essa. Incomoda. Quando você realmente tem o Espírito de Deus, você não recebe frases negativas, de entrega, de qualquer maneira. Aquilo vai te incomodar. Isso é muito bom. Eu penso que negativismo tem que ser igual cheiro de cigarro. Quem já fumou aqui? Quando você sente o cheiro de cigarro, te incomoda? A mim me dá dor de cabeça, me dá mal-estar. Quem já fumou, a maioria não suporta o cheiro de cigarro mais. Eu uso esse exemplo, poderia usar outro, mas vamos esse. Negativismo tem que ser igual a isso aí. Quem já foi negativo, que foi liberto disso, quando ouve expressões negativas de entrega, de aceitação, tem que incomodar lá dentro. Tem que incomodar, tem que ser igual quando você fumava, e agora quando alguém passa fumando perto de você, te dá dor de cabeça, mal-estar, enjoo. Você fala: nossa, que coisa ruim, como é que eu suportava isso aqui? Detesto o cheiro de cigarro. Negativismo tem que ser isso na sua vida. Esse espírito entregue, negativo, tem que te incomodar. Você vê que a pessoa quando está com Deus. Ó, o Saul aqui, ele estava com Deus. Quando ele ouviu aquilo, lhe contaram aqui, o que é com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele ficou furioso. Olha que coisa forte isso aqui. Quando ele ouviu isso, ele foi tão cheio do Espírito e se indignou de tal maneira que ele falou: como pode isso? E reagiu com uma força. Essa palavra sempre move o meu espírito. Quando ele ouviu o que o povo de Jabes já tinha, estava só chorando e já tinham se rendido, e Naás tinha colocado uma posição absurda
para acabar mesmo, para humilhar mesmo, para destruir com eles. Como ele mesmo falou, é para humilhar todo Israel. Eu não quero só vencer vocês, eu quero humilhar vocês. Porque o diabo, ele não quer só que você perca alguma coisa, ele quer te humilhar. Por isso que você tem que lutar. Por isso que você tem que colocar mais força. Ele não quer só tirar algo de você, ele quer te humilhar, ele quer te ver humilhado. E você não pode aceitar. Não pode aceitar. Não pode aceitar. O teu espírito não pode ser esse. E quando o Saul, que nessa época está com Deus, você vê que quando a pessoa está com Deus, o espírito dela é outro, a reação dela na vida é diferente. O Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Furioso com aquela aceitação, com aquela entrega, com o espírito que estava no povo de Jabes. Gileade. E imediatamente, olha aqui, apanhou 2 bois, cortou em pedaços, no meio, e por meio de mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá. Você vê que ele pegou e mostrou o que ele ia fazer para levantar o espírito do povo. Ele pegou 2 bois, cortou em pedaços e mandou distribuir para fazer o povo ver que eles não tinham que se entregar. E que ele não ia aceitar aquilo. E que aquilo que ele tinha feito com os bois, ele ia fazer com Naás e o povo os moabitas. E muitas vezes Deus, através da palavra, ele faz isso aqui, ó. Ele corta o boi em pedaço e mostra: isso aqui que eu vou fazer com seus inimigos. Levanta o teu espírito. Você não tem que aceitar acordo e ser humilhado por inimigo, não. Você tem que reagir. Quando o Espírito de Deus se apossou dele, ele ficou furioso. E essa fúria é uma boa fúria. É a fúria contra o diabo, é a fúria contra as astúcias dele, contra a força dele para te destruir. Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. O espírito mudou. Quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. E então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Só que isso aqui já era já uma cilada para o inimigo. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. E aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal maneira que não era possível ver 2 juntos. Estavam tão seguros de si. Se sentiam no poder, no controle, mas por quê? Porque o povo de Jabes já se entregou, já estavam entregues. E toda vez que você afrouxar para o inimigo, ele vai crescer em cima de você. E é esse o espírito que Deus quer encontrar na sua vida. Um espírito de grande reação. Independente, ainda que você olhe e diga: mas eu não posso vencer os amonitas, o Naás, eu não posso, eu posso. Ainda que humanamente você julgue que não pode, mas você tem que dizer no teu espírito: eu posso vencer. Eu não vou me render. Eu não vou fazer acordo. Eu não vou ter que conviver com a humilhação de terem me tirado meu olho direito. Que é tirar algo de você, que eu não sei o quê. Que talvez o capeta está querendo tirar, e você, por covardia, por negativismo, por fraqueza, está se entregando. E o Senhor está dizendo para você: isso aí, que é isso? Você não tem que aceitar isso aí. E não é esmurecendo, não, é reagindo.
é sendo possuído pelo Espírito do Senhor. Essa palavra é muito forte. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou furioso. Quer dizer, houve uma grande reação sobre aquela situação. E eu creio que é isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu quero uma grande reação na sua vida. Você tem que me invocar e ser possuído realmente por essa força e reagir. Mas de forma nenhuma, ainda que você esteja cercado por Nás e todos os amonitas, você não vai se render, você não vai fazer acordo, você não vai aceitar essa humilhação, arrancar seu olho direito, arrancar algo de você, e você ter que passar a sua vida olhando para aquilo e dizendo, puxa, eu podia ter lutado, eu podia ter reagido, eu podia ter feito diferente. Quantas situações na vida da gente, que se você não reage naquele momento, você vai passar a sua vida lamentando. Eu podia ter lutado mais, eu podia ter reagido, eu podia ter resistido mais, eu podia ter colocado mais força, eu podia ter agido diferente naquele momento. Puxa, por quê? Por que eu me entreguei daquela forma? Você entende? É uma palavra muito forte, é palavra de vitória. E garantia de vitória. Nás não pôde fazer o que ele estava determinado a fazer. O diabo só vai fazer com você o que ele quer se você deixar. O diabo, seus instrumentos, só terão poder sobre você se você deixar. Mas se você tiver a reação sobre as situações e colocar essa força que nós aprendemos aqui, nada na sua vida vai poder te deter. Nós sempre vamos nos deparar com Naás, com amonitas, com situações assim, com acordos, com propostas indecentes e miseráveis como essas, com gente trabalhando para te humilhar mesmo, que muitas vezes é exatamente isso, o capeta quer e usa pessoas, situações, para ver se te coloca lá embaixo, e você começa a se entregar àquilo, como se não tivesse saída mesmo. Claro que tem. Aí um dia você acorda e olha para a sua vida, meu Deus, para que eu permiti que me arrancasse meu olho direito? Mas quantas pessoas que estão sem o olho direito, sem algo muito importante na vida, coisas que elas não podiam ter jamais se rendido, aceito, e elas aceitaram por medo, por covardia. Quantas perdas, quantas pessoas que eu já vi perdendo coisas na vida em função desse espírito, de rendição, de entrega, de afrouxar e se render àquilo. Não pode ser assim. Pega essa palavra e reaja com a força da tua vida. Coloca a força, não tenha preguiça. Às vezes o diabo não quer que você... Às vezes não, o capeta não quer que você ore, não quer que você tenha força para orar. A gente tem que ter... Às vezes eu dobro o joelho para orar, é uma guerra. É uma guerra. Você não quer orar, sua cabeça não concentra. Você abre a boca. Oh, Senhor... É uma coisa diabólica. Aí você olha e fala, isso é o capeta. O capeta está querendo me impedir de orar. Demônio, mas saia já. Eu vou orar. Por que você está querendo me impedir de orar? Porque você está querendo armar as suas ciladas e que eu caia nela? Não vou cair. Saia da minha vida. Eu vou orar em nome de Jesus. Eu vou buscar. Então é isso que você tem. Reaja, coloca a força mesmo. Conversa com Deus, expulsa o que você sabe que vem te assolando. Determina, decida no teu coração que você não vai afrouxar. Peça esse espírito aqui, o espírito do Senhor se apossou do Saul. Quando ele ouviu aqueles absurdos que aquele povo já estava aceitando, porque às vezes as pessoas aceitam cada coisa na vida que você olha e fala assim, você fica indignado. Uma criatura
pastora, por que você aceitou um negócio desse? Ah, fiquei com medo, a pressão, mas como? Não, tem que ser mais forte. Não pode aceitar, não pode se render. E a palavra é essa. Não se renda. Não aceita, não aceita perder nada. Mas reaja com toda a força da tua vida, porque é exatamente isso, como disse ainda aqui o Saul quando estava com Deus. Haverá libertação para vocês. Amém?